Boa noite a todos, boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos, lembrando que estamos no nosso período de férias. Nesse período a casa está funcionando somente em segundas e quintas, em dias pré-estabelecidos, né? À tarde, à noite e alguns sábados. Nós temos os horários aqui no nosso mural ali, para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, né? Em março retomamos o nosso período normal de trabalhos. Vamos então iniciar aqui a nossa palestra, nossa atividade antes do passe, né? Vamos para a nossa prece de abertura, trazendo o pensamento aqui para dentro, tendo a certeza que esses amigos espirituais já nos envolvem com carinho, necessitando apenas que abramos o nosso pensamento, que permitamos que eles possam ter acesso a nós através desse auxílio que sempre nos dão. Então, obrigado, Pai, obrigado, Mestre Cristo, pela nova oportunidade de estarmos juntos, que possamos hoje, buscando a Tua luz e o Teu amparo, receber aqui um pouquinho mais de assistência para passarmos uma semana boa e um ano novo que está próximo de uma maneira mais propícia. Muito obrigado pela acolhida, pelo amparo desses amigos espirituais encarnados que se fazem presentes. Obrigado por essa casa que nos acolhe sempre. Possamos fazer uma boa atividade essa noite, que assim seja. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos aí próximo ao nosso ano novo e hoje nós vamos voltar um pouquinho no Evangelho. Vamos voltar um pouco no Evangelho para utilizar um texto que inicia o Evangelho, que nos ajuda, né, vai nos ajudar nessa passagem de ano para que possamos ter uma boa atividade. Boa noite, para que possamos ter uma boa atividade. Boa noite, tudo bem. Vamos utilizar o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E para quem não sabe, o prefácio é uma parte que explica a obra, algo que esclarece, né, que faz a introdução para aqueles leitores daquela obra ali. Então é algo que vem trazer um lembrete, vem trazer, né, um comunicado que vem trazer uma lembrança de algo que é necessário antes que venha alguma coisa. Ou seja, ele vem prefaciar o Evangelho segundo o Espiritismo, vem fazer também esse prefácio do nosso ano novo. Nada mais, nada menos ditado que Espírito de Verdade. Vamos ver então o que o prefácio tem para nós aqui, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem curtinho, mas muito bom a lembrança que nos traz. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, chegados os tempos, em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa é uma parte muito bonita do Evangelho, não é? Ditada pelo Espírito de Verdade, que suspeita-se seja o próprio Cristo, não é? Mas ele nos traz uma lembrança muito legal. Eu fiz um adendo aqui, onde diz: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos. Eu puxei uma partezinha do livro Obras Póstumas, que foi um livro
né, lançado depois que o Kardec desencarnou, muitos anos depois, na tentativa que os seus camaradas ali tiveram de trazer as ideias de Kardec. No capítulo chamado Os Desertores, tem uma parte que fala assim: insta não perder de vista que estamos num momento de transição e que nenhuma transição se opera sem conflito. Ninguém, pois, deve espantar-se de que certas paixões se agitem por efeito de ambições frustradas, de interesses feridos, de pretensões frustradas, malogras. Pouco a pouco, porém, tudo se extingue, a febre se abranda, os homens passam e as novas ideias permanecem. Espíritas, se quereis ser invencíveis, sede benévolos e caridosos. O bem é uma couraça contra o qual sempre se quebrarão as manobras da malevolência. Interessante esse trechinho, né? Lembrarmos dele no Ano Novo. Porque o que ele nos pede? Ele inicia nos trazendo na ideia, já que estamos próximos a essa passada de ano, que para que haja essa modificação e para que nós possamos, né, perceber essa modificação, é necessário que essa modificação comece no íntimo. Porque o que ele nos diz aqui, não é? No seu verdadeiro sentido, chegados os tempos em que todas as coisas hão de se restabelecer no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Muitas vezes a gente pega no ano e vamos começar o ano ali, vamos fazer a nossa listinha do que a gente quer modificar, do que a gente não quer modificar, do que nós queremos para o outro ano, e quando vai começar um outro ano a gente olha a lista que a gente fez ano passado e não mudou quase nada. Não modificamos quase nada, as coisas continuam as mesmas. Às vezes nós focamos em modificações que não são as essenciais. Quando o Espírito de Verdade nos fala confundir os orgulhosos, se vamos pegar para ver quanto tempo deste ano de 2019 passamos confundidos ou aturdidos. Quantas coisas nos tiraram muitas vezes da razão, mexeram com o nosso bom senso e nos fizeram repensar diversas vezes a maneira como fizemos. O Espírito de Verdade vem nos trazer a lembrança que toda vez que trabalhamos com o coração cheio de orgulho, facilmente nos perdemos. E recomeçar um ano da velha maneira orgulhosa, da velha maneira cheia de mágoas, cheia de vaidades, é arrastar todas as velhas coisas e o homem velho para um ano novo no qual não fará sentido de novo. É desejar fazer uma mudança de casa, de cidade, de país, levando as coisas que se utilizavam na vida velha, sem estudar qual é a necessidade dessa nova vida. E quando ele nos fala e glorificar os justos, não podemos esquecer nunca que justo é todo aquele que quer justiça tanto para si quanto para o outro. Indiferente se a justiça que vai chegar para o outro vai nos beneficiar ou não. Se para a justiça chegar no próximo tiver que me trazer prejuízo, assim será feito. Assim é o justo. E muitas vezes reclamamos justiça e reclamamos igualdade. Se a igualdade ou a justiça me trouxer benefícios. Se não me trouxer benefícios, eu até fico na minha. Não reclamo, mas também não levanto bandeira. E quantas vezes nos encontramos agora refletindo de maneira injusta e orgulhosa, atravessando a vida. Mas o interessante é que ele fala aqui: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira e fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro,
uníssona. Vozes uníssonas são vozes que falam a mesma coisa, que possuem a mesma direção, que têm os mesmos interesses e desejam as mesmas coisas. E quantas vezes nós nos tornamos fracos, e aí vemos o Evangelho nos falar que um feixe de gravetos é muito mais forte do que um graveto só. Mas o interessante é que ele nos convida a tomar a lira. A lira, diferente do que nós achamos, nós confundimos a lira com a harpa. A harpa é aquele instrumento que parece um arco cheio de cordinhas. A lira é aquele que é um uzinho, né? Em cima tem um suporte e atravessam as cordas. E a lira é um instrumento tocado pelos anjos. Quando vemos aquela figura dos anjos, é um instrumento tocado pelos anjos. E qual é o convite em tomar a lira? Em tornar uníssono as vozes. É o convite de assumir de uma vez por todas, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, a nossa genética divina. Parar de bater cabeça com o que não vai nos levar a nada. Parar de insistir com as paixões, como nos disse aqui a Obras Póstumas, como nos diz Kardec, parar de insistir com essas paixões que fervilham dentro de nós e assumir a estrada divina. Tocar essa música que emana dos corações que vem nos ajudar. E por que não ser mais uma voz desse concerto divino? E por que essa lembrança? Essa lembrança é para que a nossa lista do ano novo não se torne cumulativa. Para que eu não precise todo ano colocar ali, melhorar como pessoa, outro ano ao quadrado, outro ano ao cubo, outro ano, e assim vai. Daqui a pouco não tem mais lista, não tem mais papel que dê lista. Quantas vezes nós, nas nossas pretensões de ano novo, colocamos modificações pessoais? E quantas vezes falhamos nisso? E às vezes não compreendemos que é porque fugimos muito da nossa reforma moral. Fugimos muito daquilo que é necessário. Se pudermos desejar realmente alguma coisa nesse ano novo, desejemos a nossa renovação. Desejemos a nossa melhora como seres humanos que enxergam as outras pessoas como seres humanos, que desejam que o outro seja feliz, indiferente se eu estou feliz agora. Numa reportagem, numa desses programas da Rede Globo, encontramos um repórter de descendência oriental e havia voltado do Japão. E no Japão havia tido uma grande tragédia. Então, teve um terremoto, muitos prédios haviam caído, então eles estavam procurando as pessoas para juntar as famílias. E ele notou que um pai havia encontrado os filhos. E ele vai e se abraça nos filhos e fica em silêncio. E ele lembrou do Brasil. O que a gente faz quando encontra alguém que a gente está procurando muito? E faz uma fiasqueira, e faz um escândalo. Que maravilha, vem cá e abraça aquela coisa. E ele achou aquilo estranho, porque aquelas pessoas, aquele pai se abraçou e ficou em silêncio. E ele foi atrás e perguntou: eu notei que você achou teus filhos, que bom, muito bom, né? Mas eu vi que você não fez alarde, por quê? Porque há pais que ainda não acharam seus filhos. E eu não tenho direito de reforçar-lhes a tristeza. Eu não tenho direito de reforçar-lhes a angústia com a minha alegria. E quantas vezes desejamos o bem do outro só se eu estiver bem? E esquecemos que o outro sofre só porque eu estou sofrendo. O que o outro tem com o meu problema? Nada. Aí um pensamento para mim. Então ele não tem culpa dos meus problemas. Bom, então o que nós temos com o problema dos outros? Tudo. Porque enquanto a minha mão não chegar até a dificuldade do outro, o outro permanece em dificuldade. E se ele não melhorar, é menos uma mão para me apoiar na caminhada.
Às vezes nós temos a ilusão de que providência divina é Deus se materializando de barbinha e cajado e botando a mão nas minhas costas dizendo agora tudo vai mudar. Não. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, é todo Filho de Deus que se faz providência divina na terra. Se eu desejo um ano novo, realmente novo, que seja diferente, que eu me faça a virtude do céu, que eu me faça a mão de Deus na terra, abraçando a quem sofre, secando uma lágrima, calando a minha vaidade para não ferir o orgulho de alguém. Ah, mas outro orgulhoso, mas é problema dele. Ele não precisa ser orgulhoso e raivoso, não dificultando a estrada do próximo, colaborando com o trabalho. Se não puder colaborar, aquieta o coração. Estuda a melhor maneira de servir, de ser útil. Engole um sapo aqui, outro sapo ali. Tudo isso eu sei que é difícil, mas se desejamos um ano novo, o homem também tem que ser novo. O homem, vírgula, as mulheres também. Todos os seres precisam ser novos para que o ano seja novo. Senão seremos novamente seres totalmente confundidos em um mar de trevas interiores, tentando encontrar uma posição em um ano novo, em um mundo novo que se modifica e que aguarda a nossa escolha de mudança. Então chegamos no nosso horário, chegamos no final da nossa palestra. Um feliz ano novo para os senhores, que possamos esse ano buscar o melhor para nós, buscar sermos as virtudes do céu. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, buscando a assistência desses amigos espirituais, sempre nos agasalhando íntimo, nos ajudando a abrir mão das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, a calar o sentimento ferido e o ego, que muitas vezes é muito grande, para enxergar a dificuldade do próximo, a fazer uso das nossas ferramentas, da nossa inteligência, da nossa força, da nossa disposição em prol daquele que necessita, modificando assim, transformando a terra em um local novo, em uma nova oportunidade para que todos sejamos felizes. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda, Mestre Cristo, para que possamos cada vez mais compreender que a renovação é nossa, a modificação é nossa e não podemos exigir de mais ninguém. Mas nos ajuda a compreender que o outro tem todo o direito de ser como deseja, tem todo o direito de caminhar como quer caminhar e fazer aquilo que necessita, pois pode ser que sejamos nós ontem. Então obrigado, Mestre, por nos ajudar na compreensão da nossa estrada e que possamos ser igualmente a Ti, úteis ao próximo. Obrigado, Pai, pelas muitas mãos em nosso auxílio e nossa assistência. Obrigado a cada espírito dessa casa pelo amparo. Obrigado pelo patrono dessa casa, Dr. Dias da Cruz, por nos manter as portas abertas sempre. Que possamos hoje e sempre sermos muito melhores para o nosso próximo e para nós mesmos da maneira correta. Muito obrigado, que assim seja. Então vamos aguardar que em breve chamaremos para o passe coletivo, isolado e especial.